Boa noite a todos. Já começo agradecendo a presença de vocês aqui, nessa noite que para a gente é muito especial, porque é um momento que nós temos para compartilhar um pouco das ideias que nós acreditamos, né, um pouco da nossa prática. Quem já é pai do colégio desde a educação infantil sabe do grande valor que a gente dá para a literatura, né, no colégio. Todos os nossos projetos de educação infantil estão concentrados a partir de um livro, né, de uma leitura literária, e isso segue também até o ensino médio. Então, a literatura é um grande viés do nosso trabalho. E, há alguns anos, eu descobri aí o professor Dante, fiz oficinas com ele de literatura em São Paulo. Hoje sou aluna dele, né, professor? Exatamente, aluna exemplar. Aí já fica por conta dele, ó. E esse ano o professor Dante veio conversar com os professores no início do ano, falando um pouco, né, da importância da literatura como formadora do processo de humanização, né, com grande parcela de contribuição, né, pensando aí na literatura dos clássicos. E aí, já que ele tem sido nosso inspirador, nós achamos muito importante trazer isso para os pais ouvirem, né. A nossa tristeza é que vem poucos, mas os poucos que vêm, nós sabemos que aproveitam muito, que comungam muito das nossas ideias, né, que são os nossos bracinhos, as nossas cabeças, as nossas bocas, que trabalham por aí também. A gente vai estar com a palestra gravada, para quem quiser ouvir, e também para disponibilizarmos. O professor Dante iniciou um projeto da literatura como remédio, né, pensando nos laboratórios de leitura, na Unifesp. Acho que ele conta um pouquinho dessa história para vocês, e tem trabalhado aí a literatura como remédio, um livro que ele já produziu, que já foi publicado, republicado, e o ano passado ele lançou É Próprio do Humano, um livro que eu também estou fazendo estudo aqui no colégio com as coordenadoras e orientadoras, para que isso possa também ser disseminado depois com os professores e, de algum modo, chegue na casa de vocês, tá bom? Então, desejo aí uma boa noite para a gente, que a gente possa aproveitar esse momento aí com o professor. Ele deve falar por um espaço de uns 40, 50 minutos, e depois abre para a gente conversar um pouquinho, tá bem? Obrigado, Maura. Muito obrigado a presença de todos. Uma alegria estar aqui com vocês do Colégio Irapuru, agora com os pais, mães. Acho que tem alunos aqui também, né? E alguns professores que talvez eu já tenha encontrado, pelo menos algumas caras me são familiares, porque não faz muito tempo que eu vim aqui conversar com vocês, acho que foi no começo do ano, né? Acho que no finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, que a gente esteve aqui conversando. Então não vale dar spoiler, tá? Para quem já... Então é uma grande alegria estar aqui com vocês. Para mim, estar nesse ambiente escolar, nesse ambiente da educação, é uma coisa muito boa, é um lugar onde eu me sinto muito à vontade, né? Eu sou professor já há mais de 30 anos, fui professor no ensino fundamental, né, na educação básica, fundamental, médio, e já faz alguns bons anos que eu sou professor como disse a professora Maura, sou professor na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Lá eu dirijo um centro que chama-se Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, né? E um pouco da história que eu vou contar aqui para vocês, um pouco da conversa que a gente vai ter aqui hoje, como a Maura mesmo falou, resultado de uma experiência que a gente desenvolveu, que vem desenvolvendo, né, na Escola Paulista de Medicina há mais de 25 anos. Como resultado, né, a Maura também citou, uma série de trabalhos no âmbito científico, educacional foram saindo, boa parte desses trabalhos foram sendo depois publicados em forma de livro. Eu trouxe 2 aqui para vocês, a Maura já citou, um deles é esse aqui, A Literatura como Remédio, os Clássicos e a Saúde da Alma, que conta toda a história dessa trajetória que eu vou agora resumir aqui para vocês nessa minha fala. Essa aqui já é a 2ª edição do livro, a primeira edição é de 2019, essa aqui é do ano passado, de 2023, com capa dura, tudo bonitinho, assim, eu fiquei bastante contente. E o mais recente é esse livro,
que é um pouco o que vai nortear a nossa conversa de hoje aqui, chama-se É Próprio do Humano, né? Uma odisseia do autoconhecimento e da autorrealização em 12 lições, que saiu pela editora Record, e eu tive a felicidade no final do ano passado de ter esse livro como sendo um dos finalistas do Prêmio Jabuti, né? Na área das ciências humanas. Então, é um livro que me deu muito prazer escrever, e ter esse reconhecimento no Prêmio Jabuti, para mim, foi uma grande satisfação. Assim como o feedback que eu tenho tido de vários leitores que têm me escrito, e hoje em dia com as redes sociais fica fácil, né, você achar as pessoas e tal, e para mim estabelecer esse diálogo é sempre muito enriquecedor. E é por isso que eu não quero estender demais a minha fala, justamente para a gente ter espaço para o diálogo, espaço para a conversa. E o tema desse livro, né, na verdade, ele está partindo de uma pergunta: o que é próprio do humano? Essa é uma pergunta tão antiga quanto a própria humanidade, né? Quer dizer, desde que a nossa espécie, né, o Homo sapiens, né, se dá conta da sua consciência de si, né, quando os nossos antepassados, né, começaram a olhar ao redor, né, e perceber claramente na sua consciência a diferença que existia entre aquilo que eu sou e o que os outros são, né, qual é a minha diferença em relação à natureza, com relação aos animais, com relação às plantas, às pedras, assim por diante. Quer dizer, a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente começa a se perguntar: o que eu sou? O que me caracteriza? O que me dá identidade? Né? Talvez a gente possa dizer, de certo sentido, que a gente começa a existir enquanto ser humano a partir do momento em que a gente começa a se questionar sobre o que é ser humano. A gente não sabe, mas tudo indica que, por exemplo, um cachorro, um cavalo, uma vaca não fica se perguntando o que é próprio da vaca, o que é próprio do cachorro, né? Pelo menos não em forma de linguagem como a gente tem. Nós sim, né? Nós desenvolvemos uma linguagem, essa linguagem nos permite pensar, né, nesse nível de complexidade que nos coloca nessa perspectiva de fazer da gente mesmo o objeto do nosso pensamento. Portanto, essa pergunta, o que é próprio do humano, né, ela talvez seja uma das perguntas mais essenciais e mais antigas, e ela deu origem, fundamentalmente, ao pensamento, aquilo que a gente chama hoje em dia de filosofia, né, que depois, com Sócrates, Aristóteles, Platão e assim por diante, foi tomando a forma que a gente conhece hoje. Mas hoje, se perguntar o que é próprio do humano, já deixou de ser uma questão meramente filosófica. Ela continua sendo essencial, ela continua sendo fulcral. No entanto, hoje, na contemporaneidade, perguntar-se o que é próprio do humano passou a ser uma questão urgente, porque ela passou a ser uma questão de saúde. O que acontece? Nós estamos vivendo num mundo, né, em que o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da inteligência artificial, assim por diante, né, não só vem nos trazendo, ou vem desempenhando uma revolução na forma como a gente lida com o mundo, com a natureza, com a gente mesmo, como também tem mudado radicalmente a nossa forma de viver. As máquinas, né, a tecnologia, a internet, as tecnologias digitais, assim por diante, elas foram penetrando na nossa vida muito rapidamente e mudando radicalmente a nossa forma de viver. E cada vez mais a gente começa a perceber que, quase que sem querer, nós não estamos mais vivendo, estamos funcionando. Como se, de repente, a forma de existir das máquinas passasse a dar o tom e a forma como a gente efetivamente vive. Bom, não precisamos fazer muita ginástica mental para perceber isso, né? Cada vez mais, né, essa coisinha aqui, né, que hoje praticamente faz parte do nosso corpo, né? Hoje a gente já não consegue mais ver pessoas sem esse troço aqui, né? E geralmente quando você olha para as pessoas, elas estão olhando para isso aqui, né? E essa coisinha aqui, que se por um lado é uma coisa maravilhosa, né, porque dá
na palma da tua mão, você tem acesso a informações em tempo real, em qualquer lugar do mundo, ou informações de âmbito científico, histórico, cultural, também muita porcaria, né? Rede social, assim por diante. Então, efetivamente, a gente vai criando uma certa dependência para essa coisa aqui, né? E isso traz como consequência aquilo que alguns sociólogos, alguns filósofos, né, já estão apontando para uma questão que a gente chama de desumanização. Não sei se vocês percebem, mas cada vez mais eu tenho observado que as pessoas usam certas expressões, né, que estão muito mais ligadas à forma de funcionar dessas maquininhas do que propriamente do humano. Não sei se vocês repararam, mas todo mundo fala assim, eu vou no automático. Praticamente a gente vive o nosso dia a dia no automático. A gente acorda no automático, a gente escova o dente no automático, a gente toma café no automático, a gente vai trabalhar no automático, e a gente, quando vai perceber, a gente leva uma vida automática. Agora, isso traz consequências. Por quê? Porque nós não somos máquinas. Por mais incríveis que sejam as máquinas que nós criamos, nós somos diferentes dela. E parece que a gente está esquecendo disso. E o resultado é um pouco o que a gente vem observando. O resultado é uma patologização da vida. Eu tenho insistido muito numa questão, porque, dentre outras coisas, eu também sou articulista da revista Isto É Dinheiro. Eu escrevo lá uma coluna todos os meses, né, e eu tenho um pouco defendido essa ideia de que a gente está vivendo uma outra pandemia depois da Covid-19. E essa pandemia que a gente está vivendo, né, isso não sou só eu que estou falando, quer dizer, pelo fato de estar numa faculdade de medicina, ser historiador, eu sou historiador de formação, tenho toda a minha formação na área de ciências humanas e tal, mas atuando há mais de 25 anos numa escola de medicina, a gente tem contato e informação a respeito da questão da saúde pública de uma maneira privilegiada. E, efetivamente, o que a gente está vivendo hoje é uma pandemia de transtornos psíquicos, né? Ou seja, o número, né, de transtornos, né, que a gente observa hoje, e a gravidade desses transtornos é crescente, né? E a gente está percebendo que isso está permeando a sociedade como um todo. Pensando na questão desse ambiente, o ambiente escolar, cada vez mais a gente percebe que essa tem sido cada vez mais a maior preocupação. Há algumas décadas atrás, talvez a maior preocupação dos educadores, da escola, assim por diante, é como ensinar melhor. Claro que a gente está sempre com essa questão no horizonte, mas cada vez mais, se vocês pararem para perceber, a gente está tomando cada vez mais consciência de que o nosso papel enquanto pais, educadores, é como ajudar os nossos filhos e a nós mesmos a não adoecermos. Olha só que coisa doida. Quer dizer, o perigo, o medo do adoecimento psíquico se tornou a principal preocupação, e não é só no ambiente escolar. Agora mesmo, acabo de chegar de São Paulo, cheguei em cima da hora, porque eu estava, um dos ambientes em que eu atuo, como professor e como coordenador do laboratório de leitura, que é o curso que a Maura está fazendo, para ser coordenador do laboratório de leitura, que é essa metodologia que eu criei na Escola Paulista de Medicina há 25 anos atrás, e eu desenvolvo numa escola de negócios, no Easy Business School, que é uma escola associada ao IESE, que é hoje, junto com a Harvard, uma das principais escolas de negócios do mundo. E o que eu faço lá na escola de negócios? A mesma coisa que eu falo na escola de medicina, a mesma coisa que eu faço nas escolas pelo mundo afora. Trabalhar a literatura. Trabalhar, né, o humano. Por quê? Também nas empresas, também os líderes empresariais, os gestores, assim por diante, hoje a principal preocupação é a saúde mental dos seus colaboradores. Então, a gente está vendo claramente que o grande desafio do nosso tempo é justamente como enfrentar essa pandemia de transtornos psíquicos que a gente está vivenciando hoje e que é claramente resultado desse processo de desumanização
que a gente vem sofrendo em função das grandes transformações no âmbito da tecnologia, da ciência, das comunicações, da informação, dessa revolução rapidíssima que nós estamos vivendo e que a gente não está dando conta, porque a cada segundo, zilhões de novas informações, de novas atualizações, nos são bombardeadas aqui, no alcance da nossa mão, 24 horas por dia. E isso, obviamente, tem impactado de uma maneira muito importante a nossa vida. A gente não está dando conta. E a gente está perdendo aquilo que é próprio do humano. Por isso, que se perguntar hoje o que é próprio do humano, deixou de ser simplesmente uma mera questão filosófica, que por si só já é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas ela passa a ser uma questão de saúde, daquilo que eu costumo chamar de saúde existencial, que é algo que está ainda mais profundo, que ainda vem antes daquilo que a gente chama de saúde mental. Ou seja, se perguntar, quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Qual é o sentido da minha vida? Porque se a gente não responder essas questões, o que vai acontecer? A gente vai, durante o tempo, enquanto a gente não responde, funcionar. Só que nós, seres humanos, não estamos feitos para funcionar apenas. Nós estamos feitos para viver, para existir. E uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que tem sentido. Entendeu? É uma vida em que a gente entende que ela é algo mais do que simplesmente comer, beber, trabalhar, dormir e assim por diante. A gente está em busca de significado. É próprio do humano buscar significado, só que a gente esqueceu o significado. E por falar em esquecimento, eu vou contar aqui para vocês hoje uma história. Claro, eu sou historiador gosta de contar história, né? Vou contar uma história que talvez seja uma das histórias mais antigas que nos chegaram dentro da tradição ocidental, né? É uma história que nos chegou na atualidade através de uma versão que foi colocada por escrito por um poeta grego do século V a.C., chamado Píndaro. Século V a.C., ou seja, 2.500 anos atrás. Só que essa história, né, ela foi colocada por escrito por Píndaro, porque na verdade ela já era contada e transmitida oralmente, muito provavelmente séculos antes de ter chegado até nós essa versão escrita. Essa história, Píndaro intitulou de Ode a Zeus. Píndaro era grego, né? Conta a história dos deuses gregos e a versão, uma das versões que chegaram até nós, que conta um pouco a história do cosmos, a história de como tudo foi criado. Conta-nos Píndaro, né, que no princípio era o caos. As coisas não estavam ainda definidas, né? As coisas ainda não tinham a clareza, a definição, a determinação que a gente conhece hoje em dia. Mas já existiam os deuses. E dentre esses deuses, os principais eram dois. Cronos, daí a palavra cronologia, que chegou para nós, quer dizer o deus do tempo, e Gaia, a deusa da terra. Frequentemente, Cronos se unia a Gaia, e dessa união nasciam filhos. Ou melhor, Gaia gerava filhos. Mas mal esses filhos nasciam, Cronos os devorava. Eu sei que a história é indigesta, mas ainda vai ter um tempinho até o jantar, então até lá vocês já esqueceram. Mas de qualquer forma, Cronos devorava esses filhos que eram gerados por Gaia, né? Por quê? Porque Cronos temia que uma vez esses filhos grandes os desbancasse, ou seja, que ele perdesse o poder. E aí o que ele fazia? Ele devorava os filhos para evitar que os filhos tomassem o lugar dele. Psicologicamente é um pouco isso que todo pai faz, né? A gente devora os nossos filhos, não fisicamente, mas psicologicamente, né? Quer dizer, e muitas vezes inconscientemente. Muito bem. Só que chegou um certo momento em que Gaia
se cansou daquela história, de que todos os filhos que ela tinha eram devorados por Cronos. E ela então, numa das vezes em que ela concebeu e pariu, ela escondeu uma criança de Cronos, colocou ela numa caverna, tampou com uma pedra e deixou essa criança lá em segredo. Foi cuidando dessa criança em segredo. Essa criança ela batizou com o nome de Zeus. Era um menino, era um deusinho. E esse deusinho foi crescendo, né, foi se desenvolvendo, até no momento que ele virou um deus grande, forte, robusto, assim por diante. E nesse momento, então, Gaia achou que era o momento de revelar ao pai a existência de Zeus. E aí o que acabou acontecendo? Zeus fez justamente aquilo que Cronos mais temia. O desbancou, né? Tirou o lugar dele, venceu ele numa batalha e mais, fez com que ele vomitasse todos os seus irmãos. É um horror, né? Mas fazer o quê? A história é cheia de horrores. Vomitou todos os irmãos e, juntando esses irmãos, né, Zeus pegou Cronos e os seus irmãos, porque haviam outros deuses, chamados deuses caóticos ou deuses titânicos, e os colocou numa espécie assim de prisão de segurança máxima dos deuses, que é o limbo, o tártaro, né? O tártaro dos gregos, o limbo dos romanos, e os colocou lá, né, para que iniciasse uma nova era. Essa nova era, Zeus chamou de Cosmos. Digamos assim, o Cosmos 1.0. Então, feito isso, Zeus e seus irmãos, né, passaram a habitar, não as profundezas onde estavam os outros deuses, mas as altitudes, e escolheram um lugar que os gregos consideravam o lugar mais alto que havia na Terra, chamada Monte Olimpo. Por isso que eles são chamados também de deuses olímpicos. Então, lá de cima do Monte Olimpo, né, Zeus começou a sua obra de criação do cosmos. No princípio era o caos, e agora Zeus vai criar o cosmos. Ele começou uma obra, né, de separar os elementos que estavam todos juntos, né, naquela mistureba caótica, e Zeus começou a separar as trevas da luz. Separou a terra, o ar, o fogo, a água, e foi criando o universo tal como a gente conhece. Os continentes, os oceanos, as florestas, os animais. E como o ápice, a cereja do bolo desse cosmos 1.0, Zeus criou o homem e a mulher. O texto de Píndaro, inclusive, lembra muito um outro texto que soa mais para nós, que é o Gênesis, né? Que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Nessa tradição grega, é mais ou menos semelhante. Os homens que os gregos chamaram de antropós. Guardem bem essa palavra, porque ela é muito importante. A palavra antropós, em grego, tanto antigo quanto moderno, quer dizer ser humano. Mas, no seu sentido radical, na sua princípio original, a palavra antropós quer dizer aquele que anda sobre duas patas. Ou seja, é um animal que anda ereto, ao contrário dos outros animais que andam de quatro. Mas antropós tem um outro sentido também. Ele quer dizer aquele que está cindido, aquele que tem duas naturezas. Porque nós, seres humanos, temos a natureza animal, porque fomos criados da terra, como todas as outras criaturas que existem nesse planeta, mas a nós também foi dado algo que não foi dado às outras criaturas, que é essa centelha divina, o Espírito, o Logos, a inteligência, que nos deu a possibilidade de desenvolver a fala, tal como os deuses. Quando Zeus terminou de criar tudo isso, e inclusive nós, antropós, seres humanos, ele deu uma espécie assim de coquetel de vernissage. Convidou todos os deuses, lá do alto do Monte Olimpo, né? Armou uma festa, open de néctar, ambrosia, que é a comida e a bebida dos deuses, né? Aquele zum, zum, zum todo, o que será que vai acontecer, o que Zeus preparou para a gente, aquela coisa toda. E quando estava no auge da festa, né,
Zeus chamou todo mundo, fez, né, no microfone, gente, queria falar umas palavrinhas, tal, todo mundo se reuniu lá, provavelmente no patamar lá do alto do Monte Olimpo, e Zeus, olha gente, eu chamei hoje vocês aqui, para dizer, primeiro agradecer, vocês sempre estiveram do meu lado, desde que vocês foram vomitados pelo meu pai, há 5 anos, me ajudaram a vencer os deuses, né? E agora eu quis dar de presente para vocês algo novo, né? Uma nova era, um novo mundo, um novo universo, um novo cosmos. E eu queria agora, nesse momento, nessa cerimônia de inauguração, mostrar para vocês o que eu fiz. É uma coisinha à toa, né? Uma coisinha assim, boba, e que obviamente eu fico muito feliz se vocês quiserem fazer alguma crítica, algum reparo, é bem aquela coisa, né? Primeiro você faz tudo isso em secreto, e depois você abre para discussão, né? Tipo que a gente vai falar em vários âmbitos aqui nesse país, a gente continua fazendo a mesma coisa. Muito, muito bem. Aí Zeus, nesse momento então, ele vai até a beira lá do terraço do Monte Olimpo, e com um gesto assim magnânimo, ele abre as nuvens, e aí, porque os deuses nunca tinham visto aquela maravilha que Zeus havia criado. Os oceanos, o arco-íris, os animais, as florestas, as cachoeiras, e de maneira particular, claro, eles ficaram muito intrigados e muito espantados com aquelas figurinhas tão próximas deles, tão parecidas com eles deuses, mas que não eram deuses, que eram criaturas, os antropós. Todo mundo bateu palma, né? Todo mundo ficou muito assim impressionado com o que Zeus tinha criado, assim por diante. E Zeus ainda insistiu, olha gente, se tiver algum reparo, alguma crítica, por favor, fiquem à vontade e tal. De repente, Píndaro não explica como, mas lá naquela reunião, naquele dia, havia um deus que a princípio deveria estar no Tártaro, e que estava lá, junto com os deuses, na inauguração do Cosmos 1.0. Era o deus Hephaistos, que os latinos depois traduziram por Vulcano, aquele deus que mora embaixo dos vulcões, né, nas profundezas da terra, tem 2 chifrinhos, uma bigorna e um martelo, e fica lá malhando ferro. Pois bem, provavelmente ele devia estar com alguma espécie de prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica, alguma coisa desse tipo. O que você sabe é que esse deus, aliás, estava lá junto dos outros deuses, e foi o único deus que ousou fazer uma crítica, apontar um pequeno defeito nessa obra de Zeus. E Hephaistos realmente falou, Zeus, está tudo muito bonito aí, beleza, parabéns, realmente seu pai nunca tinha pensado num negócio desse aí, e você se passou. Só que tem um problema. O que, Hephaistos? Por favor, meu tio, pode falar. O problema está justamente no ápice da sua criação, ou seja, no antropós, nos seres humanos. O que seria, meu tio? Qual o problema com os seres humanos? É interessante, né? Porque Hephaistos é um deus das profundezas. Ele vê as coisas desde baixo, enquanto que todos os outros deuses são deuses olímpicos, que veem as coisas desde cima. E obviamente nenhum deles tinha percebido aquilo que Hephaistos, que vê por baixo, percebe. Por isso que é sempre bom consultar as bases. Hephaistos então aponta qual era o problema. É que esses seres humanos, esses antropós que você criou, são tão próximos de nós, deuses, que eles vão se esquecer de que não são deuses, de que são criaturas. Ou seja, olha só que interessante, porque a palavra antropós, um dos significados da palavra antropós, é justamente esquecimento. É impressionante, né, como esses gregos já fizeram tudo, né? De lá para cá a gente só fica fazendo upgrade do que eles já tinham feito, do que eles já tinham pensado, do que eles já tinham descoberto. Nós somos ontologicamente, essencialmente esquecedores. A gente se esquece. E a gente, obviamente, não está falando aqui de um esquecimento comum, qualquer. Esqueci de pagar a conta de luz, esqueci de fazer o Pix, esqueci de não sei o quê. Não, eu estou falando de um esquecimento essencial.
a gente se esquece, primeiro, de que não somos deuses. E é interessante isso porque não é um problema só de advogado, médico, argentino, é um problema de toda a humanidade. De toda a humanidade. Nós pensamos que somos Deus. Quantas vezes? Primeiro, a gente se esquece que vai morrer. Não é? A gente, claro, não é para a gente ficar pensando na morte de tempo, porque isso é mórbido, né? Mas também, o fato de a gente não levar em consideração o fato de que a vida é finita, é muito complicado. Porque ela é. Depois, a gente se esquece de que a gente não pode tudo, de que nós somos limitados. E quando a gente se dá conta disso, a gente cai no pecado inverso, que é achar que a gente não pode nada. Então a gente está, né, nessa espécie assim de montanha-russa bipolar, né? Uma hora a gente achando que é a última bolacha do pacote, né? E no outro momento a gente achando que somos os últimos dos últimos, perdendo a capacidade de olhar a realidade sobre nós mesmos de uma maneira objetiva. O que nós somos, no final das contas? O que é o ser humano? Nós não somos animais puros e simples, mas também não somos deuses. Nós estamos nesse meio, nesse drama. Ser humano é ser drama. Drama é uma palavra grega também que quer dizer movimento. Drama não significa o seguinte, de chorar, né, de se dar mal. Não, drama é uma maneira de entender a nossa própria existência. Essa nossa existência que está entre o céu e a terra, entre o mortal e o imortal, entre a possibilidade e a incapacidade, entre a riqueza e a pobreza. Como é difícil lidar com essa bipolaridade que nos caracteriza. E olha só que bonita essa história, né? No sentido em que ela nos mostra efetivamente, né, qual é o nosso lugar no universo. Mas a história não termina aí. Refaitos aponta o problema. Zeus não tem outra solução senão, de fato, concordar com Refaitos, porque, de fato, ele viu que assim era, que ele tinha criado seres que eram esquecedores. E é interessante porque essa palavra antropós, que vem do grego antigo, ela quer dizer esses 3 significados que eu já falei, principalmente o de esquecimento, mas se você vai para outras línguas, por exemplo, em árabe, a palavra humano diz-se insan, que é o mesmo radical da palavra esquecimento. Em muitas línguas, em muitas culturas, há uma associação entre a palavra ser humano e a palavra esquecimento. Nós somos seres que esquecemos. E agora? Agora a coisa já estava criada. Tudo indica que naquele momento, naquela condição, não havia possibilidade de fazer recall. Não dá para trocar peça e toca adiante, né? E aí Zeus fica num impasse. Mas, como costuma acontecer até hoje em dia, são os homens que criam os problemas, geralmente são as mulheres que vêm com a solução. Com os deuses não é diferente. Aparece uma deusa. A deusa chama-se Mnemosine. É a deusa da memória. Claro, se o problema é de esquecimento, nada melhor do que uma deusa da memória para resolver o problema. E Mnemosine traz uma solução muito interessante. Ela propõe se unir com Zeus, e de fato eles se unem, e dessa união nascem 9 filhas, que os gregos chamam de aesteses. Elas são mais conhecidas na nossa cultura, porque a nossa cultura, ela deriva do grego, mas ela passou pela tradução latina. Nossa língua é latina. E na língua latina, essas irmãs, essas 9 filhas de Mnemosine e Zeus, são chamadas de musas. Todo mundo já ouviu falar das musas, né? Os poetas antigos, os artistas invocam as musas. As musas são as patrocinadoras das artes. A pintura, a escultura,
a literatura, o teatro e assim por diante. E é interessante voltar no radical grego da palavra, que denomina, né, que era a princípio um nome próprio, mas que depois se transformou num substantivo. Aesteses, que deu origem, que é o nome das 9 filhas, né, a gente conhece mais por antonomásia, ou seja, a gente conhece a palavra que é o contrário de aesteses, que é anesteses. Anestesiar, todo mundo sabe o que quer dizer. Pois bem, aestesiar é o contrário, é despertar. Olha só, o papel dessas aesteses, dessas musas, dessas filhas de Mnemosyne com Zeus, era justamente, e é, despertar os seres humanos para lembrá-los de quem nós somos, o que nós somos. E é muito interessante que elas são justamente as inspiradoras das artes. A palavra aesteses deu origem à palavra estética, que em grego é a estética, que vem de aesteses. Ou seja, o papel da arte é gerar uma experiência estética. Uma experiência que ao mesmo tempo é um despertar e um recordar. As artes, e aí, obviamente, trazendo de maneira particular a literatura, é algo que serve para a gente se lembrar de quem nós somos. Para a gente se reconectar com aquilo que nós somos. Para a gente ter acesso àquilo que é próprio do humano. Essa história eu descobri, né, no momento em que, nessa mesma época, eu estava na Escola Paulista de Medicina, me preocupando e tentando encontrar uma maneira de despertar meus alunos, que seriam futuros médicos, que são hoje, alguns deles, graças a Deus, bons médicos, e que até hoje, ao me encontrar, falam assim, o quão não foi importante aquelas nossas conversas sobre literatura, para me ajudar a olhar a medicina, a olhar o paciente de uma maneira diferente. Porque o que a gente observava? Naquela época, infelizmente, continua até hoje, e continua sendo um desafio. A formação na área da medicina, na área da saúde, como aliás em todas as áreas hoje em dia, é uma formação eminentemente científica e técnica. De maneira que, hoje, os profissionais de saúde têm um controle, têm um conhecimento a respeito de aspectos de organismos, de sistemas, de patologias extremamente sofisticados, mas eles se esquecem que esses sistemas, que essas doenças, que esses problemas se manifestam em pessoas. E perdeu-se a percepção da complexidade da pessoa humana. Nós não somos simplesmente um conjunto de órgãos e sistemas. Nós somos um conjunto de órgãos e sistemas, né? O sistema digestório, o sistema circulatório, tudo isso aí. Mas a gente tem, esse sistema funciona dentro, ou existe dentro de uma realidade que é muito mais complexa, que envolve aspectos psicológicos, que envolve aspectos culturais, que envolve aspectos espirituais, né? E que muitas vezes, né, esse profissional da saúde não está preparado para lidar. Então a minha preocupação naquele momento, eu estou falando de 25 anos atrás já, era justamente como eu poderia despertar esses futuros profissionais de saúde para essa visão humanística. E claro, como o meu background é na área de história, eu vim da área de formação de história, assim por diante, eu tentei fazer isso através de um curso de História da Medicina. Né? Então, eu tentava mostrar para eles como, numa época em que não havia nem estetoscópio, muito menos PET scan, tomografia computadorizada, como é que as pessoas que cuidavam dos doentes lidavam com esses doentes. Eles tinham que apelar muito para um outro aspecto, que era o aspecto humano, conhecer as pessoas, conhecer a história de vida dessas pessoas. Que hoje você vai no médico, o médico não quer saber nem quem você é, ele nem olha para você, ele olha para o exame. Não é verdade? Então, assim,
eu quero saber o que está por detrás desse exame, eu quero despertar esses alunos para a dimensão humana. E comecei a fazer isso através, então, do curso de História da Medicina, né, que, logo em seguida, nas primeiras aulas, eu fiquei sabendo pela Rádio Peão que a minha disciplina era também conhecida como História da Sonoterapia. A disciplina de sonoterapia, né? Porque, claro, eu botava os alunos lá, apagava um pouco a luz, na época era projetor de slides, não tinha PowerPoint, né? E ficava projetando aquelas imagens de Hipócrates, Galeno, William Harvey, assim por diante, e os alunos dormiam com sono solto, né? Por um lado, eu falei, bom, tá bom, é uma possibilidade de você gerar um certo relaxamento, né? Uma área verde para esses meninos que têm, né, uma dinâmica de estudo muito puxado e tal. Mas enquanto pedagogo, enquanto educador, eu estava profundamente frustrado, né? E aí, então, eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para acordar esses meninos, né? Porque eu estou criando uma experiência anestésica, quando, na verdade, eu queria criar uma experiência aestésica, né? E aí, então, ao invés de prosseguir por esse modelo de aulas teóricas e tal, eu comecei a selecionar alguns trechos dos textos importantes da história da medicina, né, dos grandes vultos, como, por exemplo, o juramento hipocrático. Até hoje, em muitas escolas de medicina, pelo menos lá na minha, os alunos, quando vão se formar, né, na cerimônia de formatura, eles fazem o juramento hipocrático. E, para meu espanto, a maioria deles vão ler aquilo lá pela primeira vez naquele dia. Ou seja, eles nem sabem o que estão jurando. É porque você vai ler um texto na hora, você não vai ter tempo de pensar no que você está jurando, né? Então eu falei assim, uma boa alternativa seria fazer eles no primeiro ou no segundo ano, lerem e refletirem sobre o que eles vão jurar no sexto ano. E aí foi muito interessante, porque pelo menos eu consegui manter eles acordados. E quando terminou, né, essa primeira disciplina em que eu fiz nesse formato, né, colocando os alunos sentados em roda, distribuindo o texto, pedindo para eles lerem, eles liam, e eu falei, bom, e o que vocês acham? Eles ficaram me olhando com uma cara, como assim, o que a gente acha? Você é o professor, você que tem que achar, né? E ficava aquele silêncio sepulcral, né? Só que, como historiador, é um cara que tem que ter muita paciência, né? Porque o tempo é longo, né? Então ficava aquele silêncio desconfortável, sabe? Um minuto, só o grilinho, pri, pri, e aí chega uma hora que alguém fala assim, não aguento mais, aí fala qualquer coisa para falar, né? E aí foi muito interessante isso que você falou, podia ser uma porcaria, mas você falou assim, interessante isso que você falou. Aí o cara, nossa, achei interessante, então eu também quero falar, e assim foi, né? E aos poucos a gente começou a perceber, né, um movimento, uma mobilização, eles começaram a gostar, né, da possibilidade de até ouvir a voz deles em sala de aula, que não fosse conversa paralela, e que, de repente, o professor e os outros colegas estivessem prestando atenção e vendo, realmente tem a ver isso que você está falando. Ou seja, mostrar para eles que eles têm inteligência, que eles são capazes de ler, que eles são capazes de pensar, que eles são capazes de desenvolver um raciocínio. Tanto deu certo, que ao final dessa experiência, de leitura e discussão de textos de história da medicina, um grupinho lá no final, de 3, 4 alunos, veio me procurar na última aula e falar, Dante, poxa, tão legal essa experiência que você fez aqui com a gente, porque o nosso curso assim é muito bitolante, né? Muito conteudista, a gente tem poucas oportunidades para fazer isso que a gente fez aqui, né? Para ler, conversar, trocar ideias, descobrir coisas juntas. A gente queria te fazer uma proposta. Falei, pois não. Você poderia continuar fazendo isso com a gente num horário extracurricular? Eu falei, nossa, que promoção, né? De professor de sonoterapia, eu passei a ser professor em tempo extracurricular, né? No horário do almoço, né? E entre sanduíches, maçãs e guaranás, assim por diante, a gente lia e discutia os textos que eles traziam para a gente conversar. Ficava muito aberto, a gente passou a chamar isso de laboratório de humanidades. Uma escola de medicina, o que mais tem é laboratório. Aquele lá era um laboratório das humanidades, era um laboratório de leitura. E assim começamos, né? Até que, poucos meses depois que a gente tinha começado essa dinâmica, um desses alunos, que era, paralelamente à sua formação em medicina, também fazia teatro, fazia um curso de teatro. E ele estava com um problemaço, porque no final do ano,
o grupo deles ia encenar uma peça grega. Olha, eu com os gregos, né? Eu não tenho nenhuma ascendência grega, mas os gregos me perseguem e eu persigo os gregos. O texto chamava-se Antígona, de um autor chamado Sófocles, que curiosamente é contemporâneo de Píndaro, daquele que eu contei a história há pouco. Nesse texto, Antígona conta a história dessa mulher, Antígona, cujos irmãos tentaram se matar e se mataram para tentar dominar a cidade de Tebas. Esses eram filhos do Édipo. Já ouviu falar do Édipo, né? Aquele que casa com a mãe, mata o pai, aquela coisa toda. Pois bem, essa é a continuação da história do Édipo rei, Antígona. Os dois irmãos de Antígona, que revezavam o poder na cidade de Tebas, entraram em desacordo e iniciaram uma guerra civil, que no fim acaba com a morte dos dois. Não havendo quem governasse a cidade, o tio deles, chamado Creonte, assume o poder na cidade e resolve colocar ordem naquele caos que foi aquela guerra civil. E ele chegou à conclusão de que um dos dois irmãos era mais culpado do que o outro. E ele então coloca como uma espécie de castigo, de punição exemplar, deixar um dos irmãos exposto em praça pública, o corpo exposto em praça pública, e não receber as honras fúnebres. E para os gregos antigos, assim como boa parte das culturas, assim por diante, pior do que a morte física é um corpo insepulto. Porque na crença dos gregos, enquanto esse corpo não encontrasse uma sepultura e não tivesse as suas cerimônias próprias, a alma não poderia descansar. Quando Antígona, a irmã, fica sabendo disso, ela fala assim: não posso deixar meu irmão nessa situação. Independentemente de ser culpado ou não ser culpado, né, essa não é a questão, ele é meu irmão. E Antígona vai lá e, desobedecendo a ordem do seu tio, Creonte, dá sepultura ao irmão. E Creonte já tinha dito: quem tentar ou quem desobedecer a minha ordem será punido com a morte. Bom, gente, isso é uma tragédia grega, e tragédia grega não é spoiler, todo mundo morre. Tá? Não tem problema nenhum dizer, até porque o texto também tem 2.500 anos, né? Então não vai ter problema vocês saberem que no final Antígona é punida e acaba morrendo, assim por diante. Agora, o importante dessa história é como ela repercutiu nesses alunos que estavam lendo e discutindo naquele laboratório de humanidades que a gente havia criado. Nesse momento em que a gente estava discutindo esse texto, que foi proposto por esse aluno de medicina, a gente já tinha também outras alunas de enfermagem. E uma dessas alunas de enfermagem, no primeiro encontro que a gente fez, eu falei: bom, então leiam Antígona, e na semana que vem a gente vai começar a discutir esse texto. Chegamos lá, no dia marcado, e aí, gente, o que vocês acharam de Antígona? E aí, uma aluna de enfermagem, visivelmente emocionada, chegou e falou: professor, eu sou Antígona. Eu falei: ih, rapaz, agora a coisa complicou. Como assim? Não. Ela começou a contar uma história de uma situação que ela estava vivendo no ambulatório, em que ela estava fazendo estágio, em que aconteceu uma situação semelhante, não igual, obviamente, em que ela teve que, para defender os interesses da família de um paciente, se indispor com o médico-chefe de equipe de plantão. E ela acabou sendo punida por causa disso. Então, olha só que interessante. Aquela história, escrita no século V a.C., ajudou essa aluna, no século XXI, aluna de enfermagem, a compreender a situação que ela estava vivendo e se identificar com aquela personagem e, ao mesmo tempo, encontrar uma maneira de elaborar aquela história. Eu falei: isso é poderoso. A partir desse dia, a partir dessa experiência, né, essas reuniões passaram sempre a ter a literatura como um elemento de reflexão, como um elemento de disparamento de todo esse processo
né, que a gente começava a perceber, né, que no primeiro momento a literatura, as histórias, por que as histórias? Por que a gente gosta tanto de história? Porque, como dizia uma socióloga canadense chamada Nancy Houston, nós somos seres fabuladores. Nós somos seres contadores de história. Tudo que tem significado para a nossa vida, se a gente parar para pensar, vem através de histórias. E o problema é que o desenvolvimento cognitivo, científico, intelectual, tecnológico, assim por diante, fez com que a gente, muitas vezes, se esquecesse, olha lá de novo, o fato de que a gente é ser que esquece, a gente se esquecesse de que, realmente, o que traz significado para nós, não são os conceitos são importantes, né? A tecnologia é importante, mas os conceitos, a tecnologia, a ciência, ela não preenche essa necessidade existencial da vida, que só pode ser preenchida através das histórias. É por isso, por exemplo, que quando a gente quer pôr ordem... Eu tenho 5 filhos, agora já estão todos grandes, crescidos e tal, mas você imagina que lá em casa sempre a coisa... Hoje eles estão entre 30 e 20 anos, né? Mas quando tinha de 10 a 0, né, o caos reinava. Eu me sentia um pouco como Cronos em casa. Era o caos, né? E a maneira que eu tinha para colocar um pouco de ordem nesse caos, é falar assim, bom, então agora papai vai contar uma história. Ou simplesmente, põe um filme. Né? Porque, como dizia outro cientista que também trabalha com essa área, falou assim, o que são os streamings? O que são os filmes, se não histórias anabolizadas? Com imagem, com explosão, essa coisa toda. Né? Mas história é sempre história. Né? Há algo no ser humano, né, que dá elemento, que dá essência, que dá fundamento para a nossa existência, a partir daquilo que a gente ouve como uma narrativa. E foi isso que eu fui descobrindo na prática, através dessas experiências do laboratório de humanidades, que depois se transformou em laboratório de leitura. As histórias, né, elas tiram a gente do automático. Né? Quando a gente está lendo um livro, né, a gente tem a possibilidade de sair da nossa temporalidade, de sair da nossa espacialidade e entrar num outro mundo. Isso é terapêutico. Num primeiro momento pode parecer uma fuga. E é. Porque nesse mundo automático, desumanizado e doido que a gente vive, patologizante, nós precisamos de alguma forma ter uma rota de escape, de fuga. Hoje eu tenho percebido claramente que você trocar, por alguns momentos que sejam, isso aqui, por isso aqui, tem um efeito terapêutico. E não sou eu que estou dizendo, que faço pesquisa de campo a respeito disso, são os neurocientistas, né? São os médicos, assim por diante. Então, quer dizer, a gente vai descobrindo, então, que a literatura, né, ela abre portas da percepção. Hoje, inclusive, estão se estudando efetivamente os fenômenos neurológicos relacionados, por exemplo, a pessoas que ficam, só leem coisas nisso aqui, e venhamos e convenhamos, não dá para ler Guerra e Paz de Tolstói num celular. Né? Você pode até ler, mas você fica cego no final da leitura. Né? Não recomendo. Né? Então, assim, tudo que... Isso aqui vai te viciando a que você não tenha um desenvolvimento. Por exemplo, um livro. Estou falando do Guerra e Paz do Tolstói, porque é um livro que tem mais de 1000 páginas. Né? Então, assim, você passa semanas, meses com aqueles personagens, né? Com aquelas histórias, com aquelas situações. E você se torna íntimo daqueles personagens. Você chora, você se emociona, você ri, você torce. Né? E
essa ideia da continuidade, né, de você manter essa relação com os personagens durante tanto tempo, é algo que contrasta com uma experiência cotidiana que a gente tem, que é do imediato e do superficial. Porque qual é a experiência predominante hoje? É isso aqui, né? Não é? É horrível, gente. Quem olha de fora fala assim, meu Deus, que mundo é esse que a gente está vivendo? Porque assim, é som, é imagem, né? Tudo fragmentado, tudo imediato, tudo superficial. Bom, que resultado a gente espera disso? Veja, eu não estou fazendo aqui a condena, né? Não estou sendo apocalíptico. Eu acho que eu mesmo tenho as redes sociais, apesar de não ter o mínimo controle sobre ela, quem faz são as minhas filhas, né? Elas que falam, pai, agora você fala isso, agora você faz aquilo, agora você troca de blusa, agora você não sei o que lá. Tá bom. Mas eu entendo efetivamente que hoje as redes sociais elas são importantíssimas como uma forma de divulgação, como uma forma de... Tudo isso que eu estou falando para vocês, por exemplo, né, eu só estou aqui hoje porque em algum momento eu falei alguma coisa nas redes sociais, eu falei, o que esse cara está falando tem sentido. Agora, o problema é a maneira como o uso dessas redes sociais, né, e a dependência que isso vai gerando nas pessoas. Né, e vai nos esvaziando desse conteúdo, daquilo que efetivamente é próprio do humano. Resultando nessa cotidiano ou nessa experiência patológica que a gente anda vivendo. Burnout, depressão, né? Aquela coisa, né? Como nas redes sociais, todo mundo é bonito, todo mundo se dá bem, todo mundo é rico, todo mundo é feliz, todo mundo viaja para Paris. Impressionante a quantidade de gente que viaja para Paris, só a gente que não, né? Como é que é possível? Todo mundo vai para Paris, menos eu. Tem alguma coisa errada comigo. Não é verdade? Então, quer dizer, isso sem você perceber, né, vai te gerando um pouco esse sentimento de pensar que, caramba, então, o errado aqui sou eu. O fracassado aqui sou eu. E a gente vai caindo numa depressão, às vezes, sem perceber. Então, e aí o que acontece? A gente vai se tornando escravo dessas questões todas. E a gente não está aqui para isso. Nós não existimos para isso. A existência humana é muito mais do que isso. Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar dentro desse contexto educacional. Seja como pais, seja como educadores. O que a gente pode oferecer hoje para possibilitar para os nossos filhos, para os nossos educandos, uma experiência verdadeiramente libertadora e saudável? Que seja promotora dessa saúde existencial, promotora daquilo que, como eu coloco no meu livro, do autoconhecimento e da autorrealização. Eu fui descobrindo na literatura esse caminho. Na verdade, eu descobri a roda, né? Porque isso é tão antigo quanto a própria humanidade. Volto a insistir. Contar histórias, né, é algo que nos constitui como seres humanos. O problema é que nós esquecemos. O problema é que a gente se preocupa tanto em conhecer, em fazer, em transformar, em ganhar dinheiro, que a gente foi se esquecendo das coisas que realmente importam. Então, hoje eu vejo claramente, diante dessa situação de extrema fragilidade existencial, psíquica, social que a gente está vivendo, uma necessidade extrema da gente parar. E veja, gente, isso aqui é fácil de manipular. Não precisa ligar na tomada, tá certo? Então não precisa de luz elétrica, né? Você abre, né, e as letras aparecem, né? Não precisa grande habilidade técnica assim por diante, e aqui você encontra histórias, você encontra coisas muito interessantes.
E principalmente o fato de que o que você está lendo desenvolve uma coisa chamada imaginação, que nós estamos perdendo também. E essa é uma das questões mais graves do tempo atual. A perda da capacidade de imaginar. Hoje, tudo precisa ser mostrado. Percebe? A gente não quer ver o texto, a gente quer ver o vídeo. De preferência com música e sons e coisas desse tipo. Eu tenho feito um exercício constante com os meus alunos, como eu já tinha feito com meus filhos há muito tempo, que é o seguinte, hoje, quando eles vêm me mostrar alguma coisa, nossa, olha esse vídeo aqui, não me mostra, me conte. Como? Não, eu quero que você me conte o que está mostrado aí. As pessoas têm dificuldade de contar um vídeo. Mas para que eu vou contar? Está aqui, ó, é só você ver. Sim, eu sei que é muito mais fácil eu ver. Mas eu quero saber se você sabe contar. E olha só que coisa grave, gente, porque quando a gente perde a capacidade de contar, nós estamos perdendo a capacidade essencial da existência humana, que nós somos seres que contamos histórias. Contamos histórias para os outros e contamos histórias para nós mesmos. Quando a gente perde essa capacidade de contar a história para os outros e contar para nós mesmos, a gente se empobrece do ponto de vista humano e, como consequência, a gente adoece. Hoje eu estou plenamente convencido, né, não só pela minha experiência empírica, mas também pela minha experiência enquanto pesquisador, que grande parte das doenças psíquicas advém justamente dessa perda de conexão com aquilo que é próprio do humano. Com a nossa perda de conexão com a dimensão narrativa da existência. Todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo, como eu disse, há mais de 25 anos, foi gerando uma série de trabalhos de pesquisa, mas também de prática, né? Comentava com vocês, essa metodologia do laboratório de leitura surgiu lá atrás, na Escola Paulista de Medicina, ela se estruturou a partir dessa percepção e desse estudo a respeito do que é a experiência estética e do que é a experiência reflexiva e como é que isso impacta na vida das pessoas. Né? Tanto é que o meu primeiro livro chama-se justamente, o primeiro livro dessa pesquisa, né? Chama-se A Literatura como Remédio. Em nenhum momento era a minha pretensão criar uma experiência terapêutica. E o laboratório de leitura não é um grupo de terapia. O laboratório de leitura nada mais é do que uma metodologia que propicia a leitura dos livros clássicos, né, e a partir dessa leitura, em conjunto, gera reflexão, descobertas que impactam na vida das pessoas, e mudam a vida das pessoas, e curam as pessoas. Curam no sentido existencial, inclusive até com impactos do ponto de vista psicológico e físico. Como isso é possível? Isso é possível porque as palavras têm poder. As histórias têm poder. As histórias nos humanizam. E a partir disso, então, a literatura, além desse aspecto terapêutico, foi me ensinando também, e foi me mostrando esse caminho de descoberta, ou de redescoberta, daquilo que é essencial para nós, seres humanos, e que a gente foi esquecendo. E eu tentei resumir isso aqui, obviamente eu não vou simplesmente mencionar, porque a gente não tem tempo hoje, a ideia era simplesmente fazer um início de conversa aqui com vocês. Obviamente quem quiser depois se aprofundar nesse tema, comprem, fazer propaganda do meu livro, mas assim, seria muito legal, né? Depois, como eu tenho feito com muitos leitores que têm me dado um retorno, falaram, Dante, foi muito legal ler seu livro, achei muito interessante isso aqui, gostei mais desse capítulo do outro. Mas o que eu acabei descobrindo? Que através da literatura clássica, e clássico não é clássico por acaso, o ponto de partida de inspiração para esse livro foi a Odisseia de Homero, que é do século VIII a.C., ou seja, de 2.800 anos atrás, que é o primeiro livro que se escreveu na história da civilização ocidental. Todos os outros livros derivaram desse aqui, a Odisseia.
Então, nada mais natural de eu encontrar, a partir da Odisseia, o ponto de partida para a reflexão sobre tudo aquilo que é importante para que a gente se reencontre com aquilo que é próprio do humano. E aí saiu isso aqui, 12 lições. Que 12 lições são essas? Que eu vou só mencionar, porque, infelizmente, a gente não vai ter tempo aqui de comentar cada uma delas. Mas é o seguinte, é próprio do humano ter de sair. Se a gente não sai, a gente não existe, a gente não é. Preciso falar isso lá para os meus filhos, que estão todos lá morando em casa comigo ainda. Ou seja, eles leram, mas não entenderam. Segunda lição, é próprio do humano querer voltar. A gente sai, a gente descobre, a gente vai para o mundo, mas depois a gente quer voltar. Não voltar do mesmo jeito que a gente saiu, mas voltar para trazer de volta aquilo que a gente aprendeu. É próprio do humano ter fé e esperança. Se a gente não tiver fé, e eu não estou falando aqui necessariamente da fé religiosa, tá? Mas é fé em algo que nos transcenda, fé de que o universo, Deus ou qualquer coisa está comprometido com a nossa realização. E a esperança de que, apesar das dificuldades, dos problemas, dos perrengues, a gente vai conseguir. É próprio do humano saber refletir e discernir. Só fé e esperança não basta. É preciso ser inteligente. É preciso saber o que vem de fato do nosso coração, da nossa inteligência, e o que nos é imposto. Porque às vezes as pessoas creem em certas coisas que não são efetivamente aquilo que elas creem no fundo do coração, mas aquilo que lhes é imposta pelas mídias ou por que que seja. Quinta lição, é próprio do humano ser corajoso. Ontem mesmo a gente terminou, Maura, um ciclo do laboratório de leitura do Grande Sertão Veredas, e tem uma frase do Riobaldo, que é o personagem principal desse romance belíssimo do João Guimarães Rosa, que diz o seguinte: viver é perigoso, carece de coragem. Viver é perigoso, sim. Sempre foi, vai ser e é. Por isso, para viver, para ser humano, é preciso de ter coragem. O que é ter coragem? É agir com o coração. Cor agere, em latim, agir com o coração. Isso é ter coragem. Sexta lição, é preciso ser astuto. Não basta ter coração, não basta ter fé, não basta ter esperança. O mundo é perigoso, carece de coragem, mas também carece de astúcia. Se a gente for muito purinho, aliás, outro grande mestre da literatura e da fé e da religião, Jesus Cristo, dizia: a gente precisa ser puro como as pombas e astuto como as serpentes. A gente às vezes esquece, a gente quer ser só purinho. Purinho a gente não sobrevive nem uma semana, precisa ser astuto. Sétima lição, é próprio do humano ser curioso. Isso é muito bom, mas cuidado, porque a curiosidade mata. A curiosidade, portanto, na justa medida, que é um pouco o que está na capa do livro, que é uma representação de uma parte da Odisseia, em que Ulisses vai atravessar o mar das sereias. O canto das sereias é belíssimo e super atraente. Quem escuta o canto das sereias se sente instintivamente atraído por elas. Só que aí, quando chega perto das sereias, elas te devoram. Então é interessante porque Ulisses, sabendo disso, e advertido por uma personagem muito interessante do livro, que é a ninfa Circe, fala assim: os teus marinheiros, você põe cera no ouvido deles, para eles não escutarem o canto das sereias. Mas você, Ulisses, como eu sei que você vai querer escutar, não vai ter jeito, então você faz o seguinte: pede para os teus companheiros te amarrarem no mastro do navio, muito forte,
E você, quando passar pela região onde as sereias cantam, você vai ouvir o canto delas. Aí você vai começar a gritar, pedindo para que te desamarrem para você ir ao encontro delas. Só que eles vão estar com cera no ouvido, não vão te escutar, né? Você vai passar, vai ouvir o canto, mas não vai se deixar seduzir por ele. Isso é maravilhoso, né? Até pensando no sentido de como é que hoje a gente tem muitas sereias cantando por aí, né? Nas redes sociais, na internet. Como é que a gente faz, né, para passar por essa navegação na web e não se perder e não ser devorado por esse canto das sereias? Curiosidade na sua justa medida. A 8ª lição chama-se: é próprio do humano ser contemplativo. Isso eu acho fundamental. Nós perdemos a capacidade de contemplar. A gente já não consegue mais parar e apreciar a beleza das coisas. Um pôr do sol, uma árvore, o passarinho, a pessoa que a gente ama, os nossos filhos. Porque tudo é muito rápido, tudo é muito imediato, tudo é digital. E contemplar é uma experiência analógica. Exige o nosso comprometimento, exige o nosso tempo. 9ª lição: é próprio do humano ser hospitaleiro. Sabe, receber as pessoas em casa. Ir além do WhatsApp, do emoji. É bonito você ver na Odisseia, né, como é que o Ulisses, que é um viajante, que está o tempo inteiro peregrinando, assim, quando ele chega em algum lugar e tal, as pessoas o recebem e lavam os pés dele, e dão banho nele, e servem comida para ele, né, e querem escutar histórias. Sabe aquela coisa, né, de sentar na varanda e contar causo? Quer dizer, a coisa do hospitaleiro é aquela pessoa que acolhe, que recebe, e que na troca recebe a coisa mais preciosa da vida humana, que são as histórias. É muito importante, a gente está perdemos isso. Mesmo aqui no interior, né, a gente percebe, né, como antigamente era muito mais comum as pessoas se visitarem umas às outras, contarem causos, contarem histórias e assim por diante, né, e como essa modernização absurda que a gente está vivendo tem colocado tudo isso em risco. Na 10ª lição, é próprio do humano ser celebrativo. A vida não é só para ser vivida, mas é para ser celebrada. E como a gente está perdendo isso, né? Quando a gente vai celebrar, a gente fica bêbado rapidinho. Que na verdade é uma maneira também de a gente esquecer de tudo, né? Não, beber e comer na justa medida, né? Nesse capítulo, além da Odisseia, né, eu trabalho com outros textos, como por exemplo, a Festa de Babette, da Karen Blixen, né, que fala da importância do banquete, da importância de saber comer e beber na justa medida, nesse caráter celebrativo, sem se preocupar se tem proteína, caloria, se vai engordar, se tem que depois, não sei o que lá, fazer jejum intermitente. 11ª lição, é próprio do humano saber conversar, saber contar e ouvir histórias. Isso eu já falei bastante aqui hoje. E finalmente, a 12ª lição, é próprio do humano saber esperar e terminar. Esperar é uma coisa, você pensa assim, Ulisses, ele saiu da cidade dele, Ítaca, para ir lutar na guerra de Troia. Ele não queria, mas ele teve que sair. Por isso que o primeiro capítulo chama-se ter de sair. É próprio do humano ter de sair. Aí ele passou 10 anos guerreando em Troia. Quando terminou a guerra, por causa dele inclusive, porque foi ele que inventou a história do cavalo de Troia. Ele que inventou, teve a ideia de construir um cavalo, colocar as pessoas dentro, dar de presente para os troianos, que bonito o cavalo, põe para dentro, aí abre o cavalo, aquela coisa toda. Muito astuto, né? Terminou a guerra, depois de 10 anos, todos os outros gregos, os reis, os generais, voltam para casa. E Ulisses está voltando para casa,
Mas ele encontra uma série de desvios pelo caminho, que é muito significativo, né? Porque a gente pensa que a gente tem projetos, né? Põe tudo na planilha do Excel, né? Aí você fala assim, vou atingir a meta, vou cumprir isso, tal, tal, faço isso, vai acontecer isso, só que a vida não é assim. Voltar de Troia para Ítaca, geralmente demorava, naquela época, mesmo com todas as dificuldades do caminho e tal, demorava 2 semanas. O cara demorou 10 anos para voltar de Troia para Ítaca. São aqueles projetos que a gente tem. Não, isso em 1 semana está resolvido. Deu 1 ano, você não chegou nem a começar a resolver o problema. Isso é próprio do humano. Porque o que seria de Ulisses se ele tivesse voltado em 2 semanas? Ele não seria Ulisses. Ele não teria visto o que ele viu, conhecido o que ele conheceu, vivido o que ele viveu. A vida se faz no caminho. E é importante que a gente saiba esperar. Hoje, com a tecnologia digital, a gente não espera mais nada. Se a gente aperta um botãozinho aqui, de um aplicativo, e não funciona, a gente joga o telefone na parede. Porque demorou 3 segundos. Já perceberam isso? A gente está ficando cada vez mais impaciente. E a gente, não sabendo mais esperar, a gente também não sabe mais terminar. Porque na hora que é para fazer, a gente não faz. A gente não sabe mais terminar as coisas. Então, isso é um breve resumo, na verdade, isso para cada um desses capítulos são 20 páginas, mas assim, a ideia é um pouco assim, o que a gente pode aprender com a literatura para que a gente volte a se conhecer? E em se conhecendo, a gente possa ser mais feliz, mais saudável. Para terminar, eu queria terminar com uma imagem, também grega, de uma coisa que é muito comum na história da medicina, porque nas origens do hospital, quando ainda não havia hospital, havia uma coisa chamada Templo de Delfos, onde era patrocínio do rei, do deus Apolo, na cidade de Delfos, em que havia uma emanação de um gás, provavelmente de origem vulcânica, e haviam lá sacerdotisas, mulheres que aspiravam aquele gás, e uma vez que elas aspiravam, entravam em transe e faziam prognósticos, faziam vaticínios, faziam profecias. As pessoas que tinham doenças, que tinham problemas assim por diante, iam para esse lugar para consultar o oráculo de Delfos. E ao chegar perto do oráculo de Delfos, havia um portal. Nesse portal tinha uma palavra, uma frase escrita, que era o seguinte: antes de você entrar para consultar, em busca da cura, em busca do significado das coisas, você tinha que ler assim: Antropos, humano, conhece a ti mesmo. É por aí. Quem é você? Conhece a ti mesmo. Aí você entrava, passava vários dias lá, numa espécie assim de spa, né? E quando você estava saindo de lá, com a resposta, né, supostamente tendo se conhecido, nesse mesmo portal, do lado de dentro, para quem saía, estava escrito: homem, antropos, ser humano, torna-te o que és. Ou seja, realiza a tua própria beleza. Eu penso que hoje, mais do que nunca, nós precisamos se conhecer, conhecermos a nós enquanto seres humanos, conhecer a nós, cada um por si mesmo, porque sem o caminho do conhecimento, do autoconhecimento, a gente não pode se realizar, ser aquilo que a gente tem que ser. A gente não tem que ser o mais inteligente, a gente não tem que ser o mais capaz, para isso existe até inteligência artificial. A gente tem que ser aquilo que a gente é. Para a gente ser aquilo que a gente precisa saber quem a gente é. E o caminho, ou um dos caminhos, pelo menos que eu tenho trilhado, descoberto e pesquisado, é a literatura. Para mim, e não só para mim, mas para muitas pessoas, e graças a Deus cada vez mais, a gente vai percebendo o
quão isso é importante no processo de formação das pessoas, seja do nosso próprio processo enquanto pais, enquanto educadores, e também, obviamente, dos nossos próprios filhos. Então, o convite que fica aqui, né, é para que a gente pense um pouco mais nisso, para que a gente considere a importância, né, de colocar essa experiência da literatura, dos livros, de preferência físico, na nossa vida. E que talvez aí a gente esteja dando um passo importante para resgatar a nossa própria saúde existencial e, ao mesmo tempo, ajudar os nossos filhos também a serem mais saudáveis. Muito obrigado. Temos uns minutinhos Temos uns minutinhos, se alguém quiser. De perguntas. Você pergunta, comentário. Reclamações. Vocês podem fazer que nem o Refastos fez lá com os Zeus, sem problemas. Leva o microfone. Um de cada vez, senão não dou conta. Só dizer o nome, por favor, né? Meu nome é Andréa. Os meus filhos, um estuda atualmente aqui, mas outro já está fazendo faculdade. Eu gostei muito da palestra. Acho que fez como se diz, um apanhado das coisas que eu estou vivendo. Eu acredito que a arte, não só a literatura, como cinema, música, isso, ela tem uma linguagem universal. Você, às vezes, não precisa nem saber entender aquela língua, mas ela chega até você, né? E o que eu tenho reparado é que as escolas, de um modo geral, estão retomando essa coisa da arte. Ela era presente na grade curricular, depois foi abandonada, filosofia, artes, e agora algumas escolas estão resgatando essa arte. Então, vem de encontro com o que você nos trouxe, né? E, assim, eu acho importante isso. Eu acho que a gente é a geração sanduíche, né? Que vivemos as coisas dos nossos pais, e vivemos as loucuras dos filhos que a gente não acompanha. Então, a gente está bem naquilo, às vezes muito perdido até isso, na educação dos filhos, né? Porque a gente não consegue acompanhar essa velocidade. E também vem de encontro com um livro que eu estou lendo, que é o Animal Social, do Elliot Harrison, né? Ainda estou lendo, e que vem um pouco com o que você escreveu, né? Nesse livro aí, que eu estou interessada também em ler depois. Então, eu agradeço muito a tua palestra e, com certeza, para mim, contribuiu bastante. Obrigado, Andréa. Eu que agradeço. E acho que é importante você colocou, né, dessa perspectiva dessa geração sanduíche, né, que é a geração que herdou uma ideia, né, de que o que importa na vida, né, é justamente essa formação de caráter cognitivo, né? A gente formar para uma carreira, formar para passar no vestibular, né? Formar para desempenhar funções técnicas, né? E, de repente, a gente está observando que o resultado disso é um grande desenvolvimento científico, tecnológico, e essas coisas todas, mas, ao mesmo tempo, uma carência muito grande nesse aspecto existencial. Ou seja, a gente ganhou muito em conhecimento e perdemos em sabedoria. A gente perdeu essa capacidade de saborear a vida. Por quê? Porque a vida passou a ser meramente, né, uma máquina de realização de tarefas. Para a gente ganhar dinheiro, para quê? Para pagar aluguel, para quê? Para morar, para quê? Para ir trabalhar. E aí a gente entrou num círculo vicioso, e que a geração dos nossos filhos olha e fala assim: cara, mas eu vou fazer a mesma coisa para ser que nem você? Não. Tá certo? Então, quer dizer,
por um lado eles estão certos, mas por outro lado assim, então o que eu vou fazer? Né? Porque se eu não quero ser isso, o que eu quero ser? E aí o problema é que falta referenciais. Por isso que a importância da educação de abrir esses horizontes. Né? Porque senão a gente cai num niilismo. Né? Numa perspectiva muito cética da vida. Né? Eu não quero ter uma vida como vendeu para a nossa geração, que o importante era ter um diploma universitário, um emprego numa empresa, carteira assinada, tudo certinho. Nossos filhos já não estão mais pensando nisso. Eles querem ser influencers. Né? E para ser influencer não precisa nem de diploma universitário, muito menos de carteira assinada. Né? Mas o que é ser influencer? Entendeu? E qual é a perspectiva de vida que isso traz? Então, o que está faltando fundamentalmente na nossa geração e nessa também, é algo que é muito importante, fundamental e que a gente tem esquecido, que é senso crítico. Olhar as coisas de uma maneira crítica, abrangente, panorâmica. E isso só a literatura pode dar, só as humanidades podem dar. Então eu vejo a arte, a experiência cognitiva a partir da dimensão estética. Hoje eu estou plenamente convencido que você só chega na ética através da estética. Inclusive a palavra ética está dentro da palavra estética. É só tirar o es, fica ética. Então assim, eu vejo como um caminho importantíssimo, fundamental, isso que você acabou de falar. A educação tem que voltar para as artes. A base, o fundamento da formação humana deve estar na experiência estética. Senão, ela fica uma coisa superficial, automática, mecânica e que não tem impacto existencial. Esse é o grande desafio para nós, educadores. Obrigado, Andréa. Alguém mais? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Meu nome é Ana. Me chamou muito a atenção, e é só a título de compartilhar mesmo, enquanto você estava falando sobre a importância do narrar, eu lembrei de um texto do Walter Benjamin, o narrador, Sim. em que ele coloca que o texto foi escrito em 1936, eu dei um Google agora, porque eu não lembrava exatamente se ele falava da primeira eu cito ele no meu livro. ou da Segunda Guerra. Isso. E aí ele fala que os combatentes chegavam após a Primeira Guerra sem a capacidade de narrar o que o haviam visto, né? E a partir daí então se perde a função da narrativa por conta de uma experiência traumática, da nossa dificuldade de falar dos traumas, né? E eu acho que de certa forma, embora no Brasil a gente não viva um contexto de guerra, a gente pode olhar para uma experiência traumática igual se a gente perde a capacidade de narrar. Isso. Né? Então, que momento é esse que supostamente a gente vive pensando num contexto nacional, num contexto de paz, porque a gente sabe que há lugares do mundo que, infelizmente, a gente ainda tem situação de guerra, mas que mesmo num contexto de paz a gente perdeu, ou a gente tem perdido a nossa capacidade, não só de narrar, mas de ouvir a narrativa de quem se dispõe a narrar, de ler, né, porque ler é chato. E aí, por que é chato, né? Assim, porque é difícil. E quem somos nós nisso tudo? Como educadores, eu sou professora, mas também como mãe, porque eu também sou mãe, e também como ser humano, né? Como uma pessoa que vive, que interage, que é responsável por essa situação que a gente está, porque eu sou um ser social. Então, me lembrei muito do Walter Benjamin e me preocupa demais essa situação de que a gente não percebe a situação traumática que nos fez calar e mergulha cada vez mais nela e ficamos cada vez mais calados. É isso. Legal. Muito obrigado, Ana. Muito, muito importante essa questão que você traz. Eu gosto muito desse texto do Benjamin, justamente, né, no capítulo sobre a própria do humano saber conversar, que é justamente saber ouvir e contar histórias. Para a gente contar a história, primeiro a gente precisa ouvir. Para ouvir, a gente tem que estar disposto a se ouvir. Tem que ler. E aí você fala assim, mas ler é chato.
eu não consigo entender como é que alguém pode achar que ler seja chato. Se a pessoa pensa que ler é chato, é porque ela foi mal educada. Porque ler é uma das coisas mais prazerosas que a vida pode proporcionar. Então, assim, quando alguém fala, não, ler não é para mim. Cara, então, ser humano não é para você. Tem alguma coisa errada. E não é que está com a pessoa, entende? O problema não está com a pessoa. O problema está na maneira em que conseguiram destruir a experiência, o prazer da leitura na vida daquela pessoa. E grande parte da culpa temos nós, educadores. Né? Porque a gente acaba reproduzindo um modelo, porque também nos falta senso crítico. Né? Por que a gente tem que obrigar os nossos filhos ou os nossos alunos a lerem Vidas Secas no 7º ano? Claramente não é o momento. Só que tem um conteúdo programático, sabe-se lá Deus de onde é que vem isso, e a gente aceita como dogma, e a gente enfia a goela abaixo. Pronto, esse cara, salvo honrosas exceções, vai ser aquele cara que vai dizer, ler não é para mim. Por quê? Porque foi uma experiência traumática. Né? Para dar um exemplo assim, mais prosaico, né? É a mesma coisa de dizer, lagosta é uma delícia, caviar, fantástico. Agora, vai dar caviar para uma criança de 5 anos? O gosto é uma coisa que se educa. Eu digo assim, é normal que a criança de 5, 6, 7 anos goste de ir ao McDonald's. Uma criança de 47, gostar ainda de ir ao McDonald's tem alguma coisa errada. Você entendeu? Não que eu estou dizendo assim, é que acontece o seguinte, a gente tem que educar o nosso gosto. Se a gente não educa o nosso gosto, a gente se torna incapaz de fazer experiências mais profundas, mais amplas, mais complexas, mais humanizadoras. Esse que é o grande desafio. Né? Hoje, meus filhos gostam muito de ler, natural, né? Não é que eu enfiei goela abaixo a leitura. Primeiro, porque eles sempre me viram lendo a vida toda. Segundo, porque antes mesmo deles aprenderem a ler, a coisa que eu mais gostava de fazer era contar histórias. Depois, ler para eles. Depois, ouvi-los ler. Ouvi-los contar. A gente tinha uma coisa quando eles eram pequenos, que eram as sensacionais noites de leitura. Olha só, porque não era qualquer noite. Era o dia que a gente sentava, os 7, eu, minha esposa e os 5, e a gente lia. E a gente se divertia com aquilo. Os livros, quais livros? Os livros que eles queriam ler. Então, percebe? É uma coisa que a gente cultiva. Como qualquer coisa importante e duradoura na vida, é fruto de cultivo. Essa experiência do Walter Benjamin, que ele fala, quer dizer, que a nossa perda de capacidade de narrar está muito ligada, fundamentalmente, com a questão da industrialização, com a questão da manufaturização da cultura. Tudo se tornou standard, tudo se tornou consumo. E a leitura não é consumo, a leitura é experiência. Né? Então a gente precisa retomar isso, porque o grave, em 1936, o Walter Benjamin alertava para a morte da narrativa. E ele falava assim, a hora que a narrativa morrer, nós, seres humanos, morremos juntos. Então a gente não pode permitir com que isso aconteça. Eu tenho esperança, por isso que eu escrevi um capítulo sobre a esperança no meu livro, que isso não vai acontecer, mas nós precisamos nos mobilizar, principalmente nós educadores, né, no sentido de resgatar a experiência da leitura como uma experiência prazerosa. Obrigado, Ana. Mais alguém? Então, acho que a gente vai encerrando, né? O professor falou dessa experiência estética. Nos nossos próximos 2 diálogos pela educação, nós vamos ter da experiência ética, né? Com a doutora Alessandra. Você já deve ter recebido aí um anúncio, agora amanhã a gente já começa a ênfase, dia 9, para os pais e alunos
de Fundamental 2 e Médio, e dia 16 para pais de alunos do Fundamental 1 e da Educação Infantil, né, onde a gente vai estar falando um pouco das tecnologias e a experiência ética, né, usando aí as tecnologias. Então, a gente agradece a todos vocês e tenham uma boa noite e continuem conosco, né, nesse ano que ainda tem pela frente, né, incentivando aí esse caminho da leitura, que é mágico em tempos tão difíceis que a gente vive, né? A gente diz reservar meia hora por dia, né? Às vezes eu leio com as meninas que estão aqui, que são nossos alunos na faculdade, a gente passa lá, né? Meia hora à noite a gente tem que ler, né? E é o que a gente vai cultivando hábitos diferentes, né? E o ganho é nosso e o ganho é de quem convive com a gente também, tá bom? Então, muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado, gente. Foi um prazer estar conversando com vocês. Até a próxima. Muito obrigado.